Vamos falar um pouquinho sobre equações incompletas, tá? São equações do segundo grau, então é um conteúdo bastante trabalhado no nono ano, mas não só no nono ano. Nós trabalhamos também esse conteúdo no ensino médio como um todo, tá? Mas esse conteúdo serve para você também que ainda não chegou lá no nono ano, mas você pode acompanhar essa aula e já ter uma noção do que você vai encarar um pouquinho mais lá para frente, tá bom? Então fica aí comigo e assista essa aula até o final. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement and I'm reading it slow so I can... Essa equação ela é considerada incompleta. Por quê? Porque uma equação completa ela é composta por ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, os seus coeficientes, ela tem o a, o b e o c, tá? Então, ela é considerada incompleta quando ela não tem um desses coeficientes. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, não tem o coeficiente b. Então, quem é o coeficiente b? Esse daqui, ó. Esse coeficiente não tem. Então, não tem o número que acompanha a letra. Esse acompanha a letra ao quadrado. Então, x ao quadrado. Aqui viria um outro número acompanhando o x, que no caso não tem. Então, quando é desse modo, a gente consegue resolver sem fórmula. Então, aqui você não precisa de fórmula para poder resolver isso daqui, tá? Esquece, porque a fórmula ela vai te dar mais trabalho ainda. Podemos utilizar a fórmula de Bhaskara? Sim, podemos utilizar a fórmula de Bhaskara, mas não é o ideal nesses exercícios, tá? Então, por isso que eu vou explicar para vocês de uma maneira bem mais tranquila de resolver esses exercícios, tá bom? Então, vamos lá comigo, ó. Só lembrando, uma equação do segundo grau, ela é considerada do segundo grau porque ela tem duas raízes reais. Então, a gente vai encontrar duas respostas, tá? Então, sempre que eu desenvolvo a conta, eu encontro dois valores, certo? Então, vamos nessa, ó. Aqui, o que a gente tem que pensar? Que a gente precisa isolar aquilo que a gente está tentando descobrir, que é o x, que é a grande incógnita. Então, o x ele precisa ficar isolado. Então, o que eu vou fazer? Esse 4 aqui, ó, ele vai vir para cá, fazendo a operação inversa, tá? Operação inversa de subtrair, da continha de menos. Qual é o inverso da subtração? É a adição, tá? Então, ele vai vir aqui, ó. Então, pulou a cerquinha e ele vem ao lado do zero. Aí, esse zero você já nem precisa copiar, ó. Então, esse 4, ele era negativo, ele passa a ser positivo, que é o seu inverso, tá? O expoente, que aqui é 2, ele vai vir para cá em forma de raiz. Porque, na verdade, o que eu quero descobrir? Qual o número que elevado a 2 resulta em 4? Você tem que lembrar um pouco das potências, né? Então, o número elevado a 2 que dá 4 é o próprio 2. 2 elevado a 2 dá 4. Mas tem também o 2 negativo, tá? Porque, ó, menos 2 elevado a 2 também vai dar 4. O que eu posso fazer também é, esse 2 aqui, ele vem para cá fazendo o inverso da potência, que é a raiz. Então esse 2 ele vem em forma de raiz, então eu poderia resolver dessa maneira aqui, ó. Tá? X é igual a raiz quadrada de 4. Qual a raiz quadrada de 4? A raiz quadrada de 4 é mais ou menos 2. Por quê? Porque pode ser 2, porque 2 vezes 2 dá 4, ou pode ser menos 2, porque menos 2 vezes menos 2 também vai dar 4, tá? Então aqui x é igual a mais ou menos 2. Então essa é a solução. Então aqui como solução nós temos o 2 negativo e o 2 positivo. Aí que tranquilo, tá? Tem mais dois exemplos aqui para vocês acompanharem, então fiquem aí, tá? Não vai embora não. Então, quem está aí acompanhando essa aula, já deixa o seu like nesse vídeo, já se inscreva nesse canal, compartilha com o grupo da família, tá? E sucesso para nós. Ó, aqui, galera, esse 20 aqui primeiro, ó, ele vai sair daqui, ele vai passear, ele vai dar um rolê, tá bom? O x ao quadrado fica quieto lá na dele, tá? Então, esse cara aqui fica quieto, esse aqui vem dar um rolezinho. Então, aqui ele está subtraindo, ele está sendo realizado uma conta de menos, uma subtração.
Então, qual é o inverso da subtração? A adição. Então, a continha de mais, tá? Então, ele vem para cá somando. Aí, ele vem ao lado do 30. Então, nós temos 2x ao quadrado igual a 30 mais 20, tá? Aqui agora, ó, eu posso juntar esses valores, somá-los. Então, faça a conta entre eles. Ó. 20 com 30, 50. Então, eu tenho 2x ao quadrado igual a 50. Agora, aonde eu vou mexer? O x é o último. X é o último, deixa quietinho. Eu vou mexer nesse cara aqui, ó, que está na frente do x. Esse 2 na frente do x, ele está multiplicando o x. 2x é o mesmo que 2 vezes o valor do x, tá? Então, se ele está multiplicando, eu faço o inverso da multiplicação, que é a divisão. Então, esse 2 ele sai daqui e vem para cá, dividindo, que é o inverso do que ele estava fazendo. Então, x ao quadrado será igual a 50 dividido por 2. Faço a divisão por 2 agora. Ó. 50 para 2 dá 25. Então, x ao quadrado é igual a 25. Agora, eu vou usar essa estratégia aqui, tá bom? Então, ó, o expoente é 2, então ele vai vir para cá em forma de raiz quadrada. Se fosse um 3, viria em forma de raiz cúbica, tá? Então, vai ficar x igual a raiz quadrada de 25. Qual a raiz quadrada de 25? Ah, não lembro raiz quadrada. Ah, não lembro? Então, entra aqui no meu canal, escreve lá, ó, raiz quadrada, Edson Miranda. Aí você vai se lembrar das raízes quadradas, tá bom? A raiz quadrada de 25 é 5, só que ele pode ser 5 positivo ou 5 negativo, né? Então, é mais ou menos 5. Então, mais ou menos 5, tanto positivo quanto negativo. Agora aqui, ó, vou colocar um S de solução, tá? E vou indicar essas duas respostas, que são 5 negativo e 5 positivo. Então, tem duas respostas, certo? Mais um exemplo, fica aí, não vai embora não. Tá passando agora o carro do gás aí, mas eu acho que não vai atrapalhar a aula não, tá? Então segura aí, bom que tá um silêncio por aqui. Lá na rua que tá difícil. Ó, vamos lá. Quem eu vou isolar então? O x. Aí esse 9 ele vai ser daqui, ó. Tá? Então ele está somando e vai vir para cá. O inverso da soma é a subtração. Então ele vai vir negativo. Então eu tenho 3x ao quadrado igual a 27, tira 9. Tá? Menos 9. Aí realiza essa conta. 27 tira 9. Então 27 tira 9 dá 18. Então eu tenho que x ao quadrado é igual a 18. 3x ao quadrado é igual a 18. Agora, esse 3 aqui, ó, vou mexer com ele agora, tá? Esse 3 ele está multiplicando. Qual é o inverso de multiplicar? Dividir, tá? Então, vai ficar x ao quadrado é igual a 18 dividido por 3. Logo, x ao quadrado vai ser igual a 6. E agora? Então, x será igual a raiz quadrada de 6. E qual é a raiz quadrada de 6? Não tem uma raiz exata, tá bom? É um número que está entre 2 e 3, mas não é exato, tá? E aí a gente não vai avançar nisso, tá? Mas a resposta, então, no caso, é mais ou menos a raiz de 6. Então, vai ser uma resposta positiva, assim como uma resposta negativa. Então, essa solução, eu posso colocar menos a raiz de 6 e mais a raiz de 6, tá? Ou menos a raiz de 6, mais a raiz de 6, certo? Então, isso que eu acabei de explicar agora é referente às equações incompletas, quando eu não tenho um dos coeficientes, no caso é o coeficiente b, que é aquele que acompanha o x, tá? Então vou dar um outro exemplo agora, mudando um pouquinho. Então aqui, ó, eu não tenho o coeficiente b, que é o que acompanha o x, mas eu tenho c. Esse cara aqui é o coeficiente c, tá? Então vou dar um outro exemplo para vocês, tirando o coeficiente c e acrescentando o coeficiente b, tá bom? Então fica aí e acompanha comigo. Ó, deixa eu apagar isso daqui. Então, vamos lá, vou colocar aqui d, certo? Então eu tenho 3x ao quadrado mais 4x igual a 0. Pronto. Então um exemplo aqui. Acabei de pensar agora, tá? Pode ser que não saia nada lindo, mas a gente vai resolver isso daqui. Como que a gente resolve isso daqui? Então lembrando, o coeficiente a é aquele que acompanha o x ao quadrado, que é o 3,
coeficiente B é aquele que acompanha o x, a letra, tá? No caso aqui, ó, é o 4. E o C é 0, porque não tem o C. O C é o que a gente chama de termo independente. O que é o termo independente? É um número sozinho, não está acompanhado de letra nenhuma, tá? Então eu não tenho, então por isso que é 0. Aí nesse caso, que é diferente desse daqui, veja só, tá? Como que eu resolvo? Eu resolvo colocando o fator em evidência. Qual o fator em evidência? Aquele que se repete. Então quem é que se repete aqui? É o x. Então eu posso fazer isso daqui, ó. X, tá? Vezes 3x mais 4. Posso fazer assim, ó, tá? Por quê? Quando eu escrevo dessa maneira, o resultado é igual a essa daqui. Essa parte aqui de baixo, se eu desenvolver a distributiva, tá? Que é essa multiplicação, ó, x vezes 3x e x vezes 4, eu chego nesse resultado aqui de cima. Então x vezes 3x vai dar 3x ao quadrado. E x vezes 4 dá 4x. Tá? Então quando eu faço isso daqui, eu chego nisso daqui. Isso aqui é o que a gente chama de distributiva. Eu também tenho aula aqui no meu canal sobre distributiva. Entra lá, assiste essa aula aí que você vai aprender mais coisa ainda de matemática, tá? Então tem muita aula aí, galera. Então deve ter pelo menos umas 200 aulas aí para vocês assistirem tranquilamente, certo? Então vamos lá, ó. Agora na hora de resolver isso daqui, o que eu vou fazer? A primeira solução vai ser sempre 0, tá? Então x, você vai pegar isso aqui, ó, x igual a 0. Sempre nesse caso, quando nós não temos o coeficiente C, quando o coeficiente é C, o C é 0, sempre uma das soluções vai ser 0, tá? Então x é igual a 0, é a primeira solução. A outra solução você pega o que está dentro do parênteses, tá? O que está dentro do parênteses? 3x mais 4 e coloca igual a 0. Igual a 0. E aí virou uma equaçãozinha de primeiro grau, certo? Agora resolvendo essa equação de primeiro grau. Esse 4 positivo, vou trazer ele para cá, tá? E aí, como ele está positivo, ele passa a ser o quê? Negativo, que é o inverso do positivo. Então aqui vai ficar assim, ó, 3x é igual a menos 4. Aí agora, para achar o valor do x, esse 3 que ele está multiplicando, ele faz o inverso da multiplicação, que é a divisão. Então deixa eu abaixar para vocês verem, tá? Divisão. Então aqui vai ficar x igual a 4 sobre 3, que é 4 terços. Então achei as duas soluções. Tá? Eu posso colocar aqui um S de solução, tá? E indicar as duas soluções. Então quais são as duas soluções? A primeira solução que eu falei para vocês é o 0, né? E a outra 4 terços. Ó. Pronto. Moleza. É bife na manteiga? Ah, não é lá bife na manteiga, né, galera? Mas é interessante, tá? É interessante vocês aprenderem isso também, beleza? Então, se você tá aí até agora, não esqueça, já olha se é inscrito no canal. Se não for inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like e manda essa videoaula lá naquele grupo de família que só fica fofocando. Manda lá, fala, ó, vai estudar um pouco de matemática aí, ó, tá bom? Manda lá no grupo pra galera. Um abraço.